Começando mais um Melhor de Três, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como as melhores alavancas para o crescimento do seu negócio. Eu estou aqui com meus amigos Paulo Razeira e Eli Sintra. Vamos lá? Vamos nessa. Eu sou o Paulo Razeira, já citado anteriormente. E aqui nesse trio, eu sou o cara do branding. E volto para você, Paulo Milreu. Eu sou Paulo Milreu, o cara do Growth Marketing, que agora tô junto aí com essa turminha, fechando mais esse ano. Não, começando o ano já, né? Bom. Começando, aí, fechando? Depende, né? Depende de quem tá escutando, em que momento ou assistindo. E aí, eu sou o Eli Sintra, o cara das vendas. Supostamente o único que trabalha aqui de verdade nesse grupo, porque o restante só prepara as coisas e fica aguardando o dinheiro chegar. O resto verdade ou não? É isso aí. Nada, eu só ponho a bola pra dentro aqui, ó. Os caras cruzam muito bem e é só se posicionar certo que o gol vai acontecer. Mas no dia de hoje nós queremos falar sobre talvez o assunto que mais permeou as mesas de empreendedores durante o ano de 2024, que é contratações, montagem de equipe, retenção de pessoas. O que será que está acontecendo na nossa humanidade? Será que agora nós perdemos a mão? Nós perdemos a mão definitivamente, já que a gente ouve há tanto tempo essa questão da dificuldade das empresas em contratar, manter. E a pergunta da vez é: quem será o culpado? Quem será o culpado pelas equipes estarem tão mal montadas ou as equipes permanecerem tão mal montadas? Vou trazer uma curiosidade que eu não tinha me tocado sobre isso. Ontem eu estava em casa, meu filho de 10 anos, geração alfa, chegou para mim e disse assim: pai, você sabia que o ano que vem não é mais geração alfa? Já tem uma nova geração? Uau! Eu nem sabia disso. Ele falou: é? Eu falei: qual geração? Geração beta. Então eu fui informado por ele que a partir do ano que vem começa uma nova geração. Geração beta. E qual será a característica da beta aí? Já tem? Não sei, porque a alfa agora é que você começa a ver, mas o grande desafio que a gente está falando aqui da contratação de equipe é da geração que mais hoje nós temos pessoas trabalhando, que é a geração Z. Então veja os desafios que vem pela frente ainda. A geração alfa, que ainda não chegou no mercado de trabalho, e a geração depois beta. Mas agora o desafio é a atual geração, que é a geração Z. Né? Y para Z, né? Nós temos essa geração no mercado de trabalho, que é o grande desafio aí. Qual que é a parada, viu, Razeira? Eu queria colocar na mesa o tema que eu mais percebo aí que me incomoda, tá? Que assim, o quanto o empresário pequeno e médio espera da sua equipe. O que vocês percebem aí? O que vocês têm para colocar? Será que o empresário espera muito mais das pessoas que ele traz do que ele deveria esperar? E isso acaba frustrando ele e trazendo essa sensação de que o mercado de trabalho está diferente, que as pessoas não estão preparadas? Ou será que é justo mesmo a gente dizer, ó, se eu pago para alguém, dou um título para essa pessoa, então vou lá, pago 2 contos pro cara, coloco ele com crachá de vendedor, ele tem que vender agora, porque ele é vendedor e eu estou pagando 2.000 para ele. Se ele não vender, eu me frustro, porque olha só, contratei um vendedor, dei o título de vendedor para ele, paguei um salário fixo para ele e ele não vende. E aí? Essa expectativa que a gente gera, você está comentando do que os empresários esperam, e sempre o que o empresário espera da sua equipe tem que estar combinado com a equipe, né? Quer dizer, a equipe tem as mesmas necessidades, as mesmas expectativas,
as mesmas metas, os mesmos objetivos de longo prazo. Quanto mais tiver esse espaço, esse gap que existe aí entre a necessidade do empresário com a necessidade da sua equipe, quanto menor tiver essa distância, eu acho que os problemas do dia a dia reduzem. Não vou dizer que somem, mas reduzem. E puxando para a área de branding, eu fico pensando que quando a gente fala ali da identidade da marca, né, que engloba, num certo sentido, engloba até missão, visão, valores, tem uma extensão disso que engloba propósito, dá para falar propósito separado depois. São bem importantes, né? O alinhamento de valores e expectativas ali, né? Exatamente. Então, esse alinhamento, se ele foi bem feito, e esse alinhamento ele começa quando você está contratando, quando você está trazendo pessoas para o seu time, né? Quando você está abrindo uma vaga e falando, eu tenho essa oportunidade para você vir trabalhar aqui comigo, na minha empresa. Se nesse momento você emite algumas mensagens ali que você tende a trazer pessoas que se conectam com esses seus valores, a chance é maior de dar certo, de a sua rotatividade ser menor. Enfim, tem muitos assuntos que a gente pode entrar bem, aprofundar em cada um deles. Mas eu acho que esse alinhamento dos valores da empresa, da marca, com a necessidade de quem está vindo trabalhar, é algo que o empresário ele precisa focar nisso. Ele precisa, você comentou aí do tempo, né? Como isso vai ocupando grande parte da energia dos empresários de ficarem pensando nisso e ficarem se debruçando de como fazer com que a sua equipe fique motivada, engajada, enfim, que você consiga reter a sua equipe. Mas se você não tem uma ação específica, uma estratégia que gerou uma tática e uma ação, que você realmente consegue montar rotina para atrair essas pessoas que se conectam com os seus valores, com os valores da marca, você vai ter problema. Então, é algo que dá para os empresários desenvolverem essa estratégia e pensarem como efetivamente fazer isso acontecer, ao invés de achar que é um acaso e ficar colocando culpa muitas vezes na geração, né? A gente tem um pouco essa tendência. A geração, que coisa sei lá chata qual, que tá tem essa aí, geração, essa geração é melhor ou é pior, ou para essa situação, ou para essa função, ou para esse cargo, é melhor alguém com tal formação ou tal geração. Então, assim, talvez perde o foco independa da adaptabilidade, né? Da gente falar, a empresa vai precisar se adaptar, o empresário vai precisar se adaptar, o negócio vai precisar se adaptar, como sempre foi. Exatamente. A gente vem ao longo da história se adaptando ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento do E sempre humano. me dá um pouco a sensação de que é uma desculpa, né? Você colocar a culpa está na geração, a culpa É uma está justificativa, né? Eu não vou dizer que tem diferença, é óbvio que tem diferenças entre as gerações, é óbvio que tem maneiras de lidar com cada um deles, os comportamentos mudam, os perfis mudam, é óbvio que tem isso, mas o empresário ficar só reclamando disso e não criar um plano de como trazer as pessoas certas para as funções-chave que ele tem, como desenvolver isso tudo ali dentro, ele vai ter problemas. Eu concordo que o Concordo, empresário... mas eu discordo. Eu concordo e discordo. Eu acho que o empresário, sim, precisa ter um plano e antever uma situação difícil que ele tem pela frente devido, sim, à geração. Eu só lido com geração Z, eu tenho 2 filhos de geração Z e realmente eles são diferentes devido a uma mudança que houve nas últimas décadas de quem educou a geração Z. O ponto é esse, que foram pais, às vezes, da geração Y, às vezes da geração X, que passaram por uma realidade diferente e pouparam os seus filhos e não ensinaram eles direito sobre a vida e os desafios que a vida tem. Sim, eles são, na maioria das vezes, mais moles. Sim, eles acham que a vida é mais mansa. Sim, eles não viveram nada de Pegar dificuldade. ônibus pra escola? Nada. Ir pra escola a pé, você tá maluco? Isso não... Então, isso aí é um... Ó, se você fizer isso aí, você é um pai quase canibal, rapaz. Você pegar o filho e falar pra ele, ó, vai pra escola você com seus próprios recursos, ou de ônibus, ou de bicicleta, ou a pé. Você
você vai ser preso, Paulo, se você fizer isso aí. Então, isso não justifica o empresário, em qualquer situação, que, de repente, fica só justificando a realidade dele diante de algo que ele não consegue fazer. Não. A questão é que existem, sim, na geração Z, pessoas, jovens, que são melhores que outros jovens da geração Z. A questão é que o desafio de selecionar e contratar é maior. Eu costumo dizer que eu estou buscando agora cada vez mais jovens da geração Z de almas velhas. A alma velha porque ele tem uma alma de quem sabe que o mundo é diferente dessa realidade que se está plantando aí no Instagram, nas redes sociais, de que tudo deve ser desse jeito imediato, as coisas acontecem, o mundo é fácil e não tem trabalho duro. E se a empresa não coloca esse ponto desde o início, e isso começa lá nos valores que vão construir a cultura, sim, você vai ter gente mimimi que vai te trazer problemas seríssimos. O problema é que poucos querem falar sobre isso. Né? Poucos querem se talvez expressar politicamente sobre isso. não seja correto falar sobre isso. Né? As pessoas acham que não pode falar, mas é assim. Tem a palavra que a gente ouviu e que é verdade, tem muitos, e não significa que são todos, jovens frouxos. Essa é a palavra. Que não sabem lidar com a dureza dos desafios que a vida tem, só isso. E no trabalho vai ter. Se eu contrato um vendedor, o objetivo dele é vender. Se eu contrato uma pessoa que é design, o objetivo dela é criar. Se eu contrato um editor de vídeo, o objetivo dele é editar o vídeo. A questão é que a expectativa que a empresa tem sobre esta criação, essa produção, esse resultado, é que tem que ser melhor alinhado. E ele tem que saber. Eu percebi isso e para o ano que vem, o meu grande desafio na empresa é deixar isso mais claro, mais claro, mais claro e colocar os nãos, que eu acho que é muito importante. O que eu não aceito. Eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito isso. Vai ser mais difícil selecionar? Vai. Significa que eu vou acertar sempre? Não. Significa que não vai chegar alguém ali que vai tentar dizer que faz, mas não faz? Mas ele vai ser ali excluído, expurgado do meu sistema ali muito rápido. Porque realmente, para quem quer crescer, e a empresa que quer crescer, ela cria um ambiente que os desafios são maiores. Para a empresa que está estacionada, para a empresa que chegou num platô e ela está feliz do jeito que está, simplesmente ela não cria um ambiente que é um ambiente de superação, de desafios. E isso faz com que aqueles que estão lá, esses jovens que estão lá, se tornem melhores profissionais. Os jovens acomodados não se tornam melhores profissionais. Quem não se desafia e não busca superar desafio, não muda a sua própria biologia. Tem gente frouxa em todo lugar. Em todas as gerações. Né? Deixa eu fazer só uma consideração, Paulo. O objetivo do vendedor não é vender. O objetivo da empresa é vender. O grande objetivo da empresa é vender. O vendedor trabalha no departamento comercial e ele tem como responsabilidade ter atividade comercial em quantidade e qualidade. Se ele tem atividade comercial em quantidade e qualidade e o composto do produto é bom, o resultado disso são muitas vendas. Agora, se o composto do produto é uma porcaria e a gente cansa de passar por empresa que o composto de produto é ruim, a equipe está até com atividade comercial, está até com qualidade da atividade comercial, mas as vendas não acontecem. Eu gosto muito de lembrar isso, porque muitas vezes o empresário, o dono da empresa, né, eu também já fui assim, né, a gente passa toda a responsabilidade da venda. Se está acontecendo, parabéns para a área comercial. Não, parabéns para a empresa inteira. Se não está acontecendo, problema da área comercial. Não, vamos olhar o composto de produto e, inclusive, olhar quantidade de atividade comercial e qualidade de atividade comercial. Agora eu fiquei curioso. Então, significa que se ele atingir todas as metas e até superar de atividade, mas não vender, uma responsabilidade dele, da empresa, tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas ele produziu indicadores que vão poder fazer com que a empresa olhe para o composto de produto. Falou, o que está acontecendo que eu consigo ter número de prospecção, número de proposta, clientes interessados. Eu tenho todos os indicadores que me apontam para bons resultados, mas no final a venda não acontece. Eu vou lá e olho o processo de venda e falo, cara, os caras são bons, cara. Os caras identificam o interesse, os caras criam um relacionamento, geram confiança, apresentam uma proposta para resolver o problema, mas
a venda não acontece. Volta lá para pesquisar o que está acontecendo com o cliente que não compra. Beleza. Será que ele está comprando em outro lugar? Será que o problema dele realmente está relacionado com o post-produto, valor, condição de pagamento, prazo de entrega? Outra condição. Tem um ao lado dele, ou 2 ou 3, e comparativamente o outro vende e ele não. Já era. Aí fica fácil. Então ele tem que vender. Pô, se eu tenho um vendedor com o mesmo composto de produto, com as mesmas condições, está dando resultado, e do lado dele eu tenho um que não está dando resultado, você nem precisa perguntar do composto de produto. Falo, cara, Então o resultado o cara do teu continua lado está sendo fazendo. determinante. O resultado é determinante. Eu gosto muito de colocar isso, que assim, às vezes você está diante de negócio que tem um vendedor, 2 vendedores, e os 2 vendedores não estão produzindo resultados que a empresa espera. E aí, a empresa está lá dizendo o seguinte, o cara não vende, cara. O cara não tem a responsabilidade de vender, ele tem a responsabilidade de ter atividade comercial em quantidade e qualidade. Quem prepara isso é a empresa. Quem prepara isso para ele fazer é a empresa. Será que os recursos que ele tem estão adequados? Será que ele está capacitado? Será que ele conhece bem produto? Será que ele tem técnica de venda e processo de venda? Será que ele está sendo acompanhado para ser desenvolvido? Depois que isso é feito, aí você pode virar o canhão para ele. Falar, você não está dando resultado agora. No final, o comparativo é determinante. O comparativo é determinante. Vou dar um exemplo para marketing. Growth marketing. A gente criou agora, nesse final de ano, um score e analisou o ano inteiro, 11 meses de atividades. E a gente colocou um monte de parâmetros. E a gente ficou ali sempre pensando em, vamos colocar um parâmetro qualitativo, não vamos? A gente tirou todos os parâmetros qualitativos, só quantitativos nesse momento. Por quê? Eu preciso chegar no score, onde eu saiba que os quantitativos estão bem alinhados. Palavra correta é difícil, né? Porque é questionável sempre, mas há um modelo. Vai ter que fazer ajuste, né? Há um modelo. Né? Eu comparo todos pelo mesmo modelo. Por isso que eu falando do comparativo é importante. Eu comparo todos pelo mesmo modelo. E a gente colocou vários parâmetros. E chegamos lá, através dos parâmetros, a taxa de eficiência, atraso é importante, atraso atrasa a equipe, atrasa a equipe pode atrasar o cliente ou não, ou ela é suprimido dentro das etapas, a gestão das aprovações e revisões internas para qualidade, e chegamos no score e numa ponderação. Subjetividade está um pouquinho na ponderação que a gente fez. E apresentamos na semana passada. Nem todos ficaram felizes. Quem não fica feliz? Quem? O score não está tão bom assim. O primeiro movimento é gerar Errado. indignação, Deve né? estar errado. Deve estar errado. Bom. Fica na defensiva. O score deve estar errado. Né? Então, vamos questionar. Não tem problema. A gente colocou aberto para todos questionarem e a gente ter argumentações lógicas, racionais em cima disso, para a gente poder depois ir para o qualitativo. A partir de agora, semanalmente, o meu gestor de projetos se reúne com cada um para falar do score da semana e depois fechando o mês. Por quê? Porque eu vou ter sempre um designer que edita um vídeo ou cria algo com mais ou menos tempo. Qual é o melhor? Para a eficiência da minha empresa, a eficiência da minha operação. Eu vou ter um desenvolvedor que desenvolve com mais ou menos tempo. Qual é o mais melhor para a minha eficiência operacional? Eu vou ter um analista que desenvolve qualquer outro tipo de atividade. Eu vou ter o próprio gestor de projeto, que é avaliado também. Então, eu começo a ter parâmetros para entender assim, eu tenho como, a partir deles mesmos, né? Analisando o score de cada um. E aí há uma competição ali, né? Óbvio, né? Um se compara com o outro, há uma necessidade de uma certa competição ali, e é saudável, onde eles vão buscar entrar nos parâmetros melhores para cumprir os objetivos da empresa. E isso não é agradável para esta geração. Não é agradável, porque esta geração, e a geração eu acho que é importante por isso, porque ela é reflexo dessa mudança de cenário de mundo e da comunicação como um todo, onde as discussões e os debates sobre esse assunto são diferentes nesta geração do que na geração anterior, do que na outra geração. Então, esse aprofundamento e esse debate, que de certa forma traz uma proximidade ao conhecimento, também trouxe discussões completamente vazias. Então, há grupos
né, de ativistas em prol de que tem que trabalhar menos, trabalha-se demais, o mundo está difícil, a vida é uma desgraça, não sei o quê, e vai contaminando a ponto de chegar, e isso acontece na minha equipe como de qualquer um, aparece umzinho lá, não, mas eu não é isso que eu quero para a vida, se a vida for assim, por que é assado, mas o que você quer da vida? Não, mas eu quero que a minha vida seja assim, para eu poder viajar para outros países. Mas como é que você vai viajar para outros países sem ter o dinheiro que vai ser fruto desse trabalho duro que você vai ter que desenvolver para construir? Entende? Então é uma discussão romantizada, há uma romantização de que tudo vai ser tão fácil para eu conquistar, sem na verdade ter o trabalho necessário para isso. Então, essa geração, eu acho que geracional é muito importante porque ela tem esse impacto de uma realidade de comunicação diferente. Ela não é a mesma geração que antes não tinha tantas informações e por ter menos informações as discussões eram outras. O que eu penso assim, Paulo, eu acho que você tem toda a razão quando você condiciona essa evolução às mudanças geracionais. Mas quando eu tento pegar pelo ponto de vista de negócios, eu acho que o ponto de partida é uma mudança abrupta, porque ela não começou acontecendo devagar, ela aconteceu de uma hora para outra. E tem condicionais que fazem com que muitas pessoas, do meu ponto de vista, não percebam isso. Então, os negócios de sucesso hoje, os negócios prósperos, eles são aqueles negócios que tiveram boas montagens de equipe. As equipes foram bem montadas, e bem montadas por um especialista em montagem de equipe. Seja o cara que é dono e que sempre teve bom conhecimento para montagem de equipe, se dedicou a tudo isso daí, ou seja, porque ele buscou pessoas para estar ao lado dele e ajudar ele a montar a equipe. Muitos negócios, e de novo, caracterizo outra vez pequenos e médios negócios, eles acreditam que o sucesso do negócio está no produto e não no time que vai montar esse produto. Então, isso passa meio desapercebido e, para mim, o problema começa aí, quando eu entendo que se eu resolvo meu produto, eu resolvo a perenidade do meu negócio, o sucesso e a perenidade do meu negócio. E quando eu resolvo a minha equipe, isso não quer dizer ter a equipe certa, é saber como montar a equipe, porque eu gosto muito de dizer também que as equipes nunca estão prontas, né? Elas estão sempre em transformação. Mas se eu sei como trazer o elemento para aquela posição, né? Quais as competências que ele tem que ter, quais os valores precisam estar alinhados comigo, como eu vou capacitar, treinar e acompanhar essa pessoa quando ele entra no meu time, eu tenho um bom sistema de montagem de equipe. E aí eu tenho perenidade no negócio agora, não é? O produto ele vai se modificando, vai se adaptando com a necessidade. Mas a busca do empresário é muito pelo produto certo. Ele fica lá pegando o produto certo, e o produto certo vai depender do time certo para ele poder tracionar. O problema começa aí, para mim, e aí, relembrando o que a gente conversou até no bate-papo que a gente teve para trazer esse tema, que é o quanto o empresário também é frouxo na hora de tomar as decisões de ajustar a equipe. Não é? Ele não toma decisão, ele está lá com um cara que não tem o valor, que a gente vai conversar com ele, fala, já tinha que ter mandado o cara embora, eu não gosto dele, ele não faz as coisas, e ele teve esse erro. Às vezes ele está apontando erros que foram claramente desvio de caráter. Erros que o cara teve que foi desvio de caráter. E ele continua com o cara lá, falando, não, vamos ver se corrigiu, vamos ver se acontece. Falou, você precisa demitir esse cara. Você não pode ficar com esse cara aí. E a mensagem que você está dando para o restante do time, e a mensagem que você dá para os teus clientes quando você permite um cara que fez alguma coisa muito errada com alguém continuar na tua empresa. Você prejudica os demais, inclusive. Não tem produto que vá sobreviver a uma situação dessa. Não tem produto, serviço que vai sobreviver a uma situação dessa. Quando você fala essa comunicação, né? Essa comunicação ela tem que ser clara internamente,
E externamente também. Quando a gente fala aí eu estava falando dessa questão da identidade da marca. Essa identidade, você cria parâmetros que vão guiar a comunicação externa para o mercado, para os clientes, para os fornecedores, para os parceiros, e vai gerar essa comunicação interna para o seu time. Não tem como. A marca está se comunicando o tempo inteiro da porta para fora e da porta para dentro. Perfeito. A maneira que você está fazendo esse alinhamento de que a mensagem para fora seja a mesma do que a mensagem para dentro, para que aquilo que você está prometendo, o seu time está entregando, isso é primordial para que a marca tenha sucesso. Você falou algumas coisas, eu fiquei pensando em relação ao quanto que as mensagens, essa questão da comunicação, que eu estou abordando essa questão da comunicação. Como que a comunicação no mundo lá fora, quando você pega as mensagens que são colocadas, muitas vezes de uma maneira subliminar, de outras vezes escancaradas, muitas vezes demonizando meritocracia, demonizando empreendedorismo, são mensagens que elas vão contribuindo para que as pessoas, os profissionais que muitas vezes estão ali informação, no certo sentido, né? Você fala muito sobre a questão da empresa, ela é formadora das pessoas, ela educa, tem essa função de educar. Então, a pessoa, às vezes, não teve essa educação, educação no sentido mesmo de entender como é que funciona o mundo, né? Não é uma educação no sentido de respeito, é uma educação de como que eu devo interagir com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus líderes, com os meus liderados. Isso aí é tudo mensagem, é tudo comunicação que a gente vai recebendo, a gente é formado desde a nossa casa, desde quando a gente cresce na nossa família, aí a gente vai no círculo de relacionamento com amigos na escola e entra no mercado de trabalho. São fases diferentes, mas tudo isso vai construindo e você vai acumulando esse conhecimento, vai fazendo com que aquele profissional seja mais ou menos resiliente, mais ou menos líder, porque a gente tem essas mensagens sendo emitidas o tempo inteiro. A gente pode até entrar em discussões de por que elas são emitidas, com qual objetivo, quais ideologias, por que essas narrativas estão diferentes, mas o fato é que isso tudo está impactando. E como a gente tem que, de novo, eu coloco muito nessa lógica de que o empresário ele tem que tomar pulso dessa situação e conduzir a empresa dele, a marca dele, ele emitindo as mensagens do que ele quer, do que ele aceita na empresa dele. Você falou agora há pouco do que você vai bater mais nessa tecla do que você não aceita na sua empresa. Isso é primordial, não é só você falar o que você quer, é falar o que você não quer, colocar os limites. Até aqui, beleza. Passou daqui, meu amigo, você não cabe mais dentro da minha empresa, da minha equipe. Inegociáveis, né? Exatamente. Eu digo que as questões negociais têm que ficar muito claras num processo de novo relacionamento. Tem que ficar transparente. Isso tem a ver com os valores. Isso muda de empresa para empresa. E não adianta a gente achar que aquele profissional é óbvio para ele. Não é óbvio, você tem que falar. Então, essa questão da comunicação, essa comunicação consistente, né? De você. Não adianta também cada hora você falar uma coisa diferente. Cada hora você. Vamos mudar aqui a decoração da nossa cozinha, vamos mudar os valores que tem na nossa parede aqui. Não, meu amigo. Os valores. Se você chama de valor, você acredita naquilo, você tem que ir com aquilo até o fim. E você não fica mudando o tempo inteiro. Então, você mantendo essa comunicação de uma maneira consistente, coerente ao longo do tempo, você está emitindo mensagens que o seu time vai percebendo. Bom, agora eu entendi como é que funciona aqui, então deixa eu me adequar. Ele pode não concordar. E se ele não concorda, vai dar uma seleção natural, aquilo que você até comentou, que de repente você pode perder pessoas do seu time que é até necessário, é até quase que uma limpeza que ocorreu ali de uma maneira natural ou forçada, porque o empresário tomou aquela decisão, mas isso vai acontecendo de uma maneira que vai fazendo com que o time, a tendência é, né, se for feito da maneira correta, que o time esteja cada vez mais coeso, porque todos estão enxergando o mesmo objetivo e estão trabalhando em prol daquilo. Mas é um trabalho que tem que ser insistentemente conduzido pelo empresário, ele colocar a mão dele para fazer com que esse barco vá no caminho que ele quer. Tem uns aspectos aqui que eu acho bem bacana, e lembrando o nosso papo que originou isso aqui, que é bem bacana pôr, e de novo eu vou colocar luz nessa questão de aceitar estar com pessoas desalinhadas. Ou ela não tem as competências necessárias, ou ela não pode ser desenvolvida para ter, ou realmente ela tem
conflito de valores muito forte ali, o empresário permite que aquela pessoa fique na empresa. O que eu ouço muito? Não consigo colocar outra pessoa no lugar. Não é? Eu lembro muito do meu pai, quando a gente era novo, meu pai era treinador do time do bairro, né? Treinador de futebol do time do bairro. E sempre tinha as conversas após o jogo ali, né? Que falava... Você jogava no gol ou não? Você era o dono da bola? Eu jogava no meio do campo. E aí meu pai, treinador, eu era titular do time. Mas o time era até bom, rapaz. O time era bom lá. A gente ganhava a maioria dos jogos. Mas tinha lá sempre aquelas discussões de pessoas que estavam indo mal, né? E já estavam indo mal há muito tempo. Como numa equipe, como numa empresa, né? E aí, a gente ali em casa, aí, o meu irmão, meu pai conversando, falou, pô, só precisa substituir fulano de tal, né? Tá indo mal. Imagina, era um time de bairro, muito parecido com uma pequena empresa. Aí meu pai olhava e falava assim, tá bom, vou tirar ele e vamos colocar quem no lugar? Porque não tinha outra pessoa para colocar no lugar daquele cara que estava indo mal. Mas existia uma questão que talvez meu pai não deixou claro para a gente. Aquele cara fazia parte de um alinhamento cultural do grupo. E a gente começava também a jogar para ele para aquela fase passar. É quase que eu dizendo assim, ó, pô, aquele cara, ele era reconhecido como um cara da equipe. E aí a gente falava, pô, vamos apoiá-lo para ele passar por isso. O problema é quando a gente olha para alguém que a equipe não quer aquela pessoa e só o empresário está defendendo aquela pessoa, só o dono da empresa está colocando aquela pessoa. Normalmente, essa pessoa tem problema de caráter, não entrega resultado, tem problemas graves de competência, né? Não consegue fazer o que está sendo proposto para ele, nem está buscando se desenvolver para poder fazer isso daí. Cara, esse é um problema que vira uma doença grave na empresa. Você manter alguém no teu time que todos olham e falam assim, ó, não vai servir. Supostamente porque eu não consigo colocar uma outra pessoa no lugar. Eu já vivi isso algumas vezes. Eu me lembro também de um consultor que eu tive, que uma vez ele falou para mim, a gente sempre tinha reuniões e a gente sempre falava da mesma pessoa. Sempre falava da mesma pessoa na reunião, saca? Toda reunião de equipe tática, o nome da pessoa aparecia na reunião. Era o assunto. Putz, um dia ele falou, viu? A gente precisa parar de falar o nome dessa pessoa aqui. Aí todo mundo olhou, falou, mas o que faz? Falou, demite, mas não tem outra para colocar no lugar. Cria o problema. Criem o problema, porque esse problema aqui não tem mais o que vocês fazerem com ele. Toda reunião, periodicamente, a gente acaba falando 1 hora dessa pessoa. Então, vamos mandar ela embora, criar o problema amanhã, para depois a gente resolver esse outro problema? Porque com ela a gente não consegue mais resolver. A gente só fala dela e não consegue resolver. Muitas vezes, e claro, viu? Eu entendo que o negócio é pequeno, ao ponto de... Mas tem problemas de equipe que viram uma doença muito grave na empresa. E ficar com aquela situação ali é ser frouxo e permitir que a empresa não cresça, a empresa não desenvolva. Passando a mensagem de novo para todo o time e para os clientes de que, ó, a gente não vai funcionar aqui. Nossa empresa não vai funcionar e você tem que aceitar que não vai funcionar. Eu tenho um ponto sobre... né, minha equipe que está relacionada a essas questões, olhando sempre essa diferenciar, né, o comportamental da competência técnica, né? E se o comportamental está bem alinhado, né, que é o cultural, que é um alinhamento dos valores e tudo mais, eu aceito a ausência de determinadas competências como uma empresa que vai ensinar e treinar essa pessoa para melhorar essa competência. Então, esse score que a gente criou, ele está muito mais ligado às competências técnicas, um pouquinho de comportamental também, porque tem a ver com o comprometimento da pessoa ali nos prazos, na carga horária e tudo mais. Mas eu percebo que essa palavra comprometimento é bastante importante também, porque aí eu posso ter alguém que tem um alinhamento cultural legal, né? Fit cultural, mas ela não está comprometida com a empresa a ponto de fazer com que os resultados dela nesse score, que está muito ligado a questões técnicas, seja melhor.
Então eu aposto na pessoa por um tempo entendendo esse fit cultural, buscando melhorar a competência técnica, mas eu preciso descobrir que essa pessoa está comprometida em melhorar essa competência técnica. Então é uma situação, talvez uma terceira situação. Se eu tenho um problema comportamental, eu elimino imediatamente, eu faço um corte imediato, eu não tenho nem... Se eu tenho uma deficiência técnica, eu aguardo, treino, acompanho, aguardo. Mas se eu percebo que tem o fit cultural, mas a pessoa não está comprometida com a empresa, porque às vezes ela não está, né? Ela gosta de estar lá, ela gosta do ambiente, mas ela está com o pé em duas canoas. Tem coisas na vida dela que são mais importantes do que a própria empresa. E eu acho que são. Mas a empresa tem que ter o peso dela. Mas a empresa tem que ter o peso dela a ponto dela se desenvolver. E não ficar lá apenas porque é o ambiente que ela gosta também. E aí está o ponto onde você precisa trazer a sua equipe para esse comprometimento com os resultados que você estabeleceu. O meu score hoje virou um resultado, uma meta a ser atingida. Ponto. E tem várias outras metas ali dentro da operação para que ela funcione bem. Então, o score ele é agora um parâmetro a ser adotado por todos. Não é para ser discutido, né? Porque tem determinadas coisas que não tem que ser discutidas, né? Não tem democracia na empresa. Na verdade, não tem democracia na empresa. A empresa ela precisa aceitar o que o comandante definiu que vai ser, né? Porque se você pedir para todo mundo decidir como vai ser, nós estamos perdidos. E aí, se essa empresa é aquela que eu quero estar, eu preciso me comprometer com os valores. Daí eu queria pegar o gancho que o Paulinho falou, mas fez muito sentido para mim sobre a questão da marca, né? Do que a marca representa. Então, internamente, se a minha marca representa isso, né? Representa uma empresa que busca eficiência operacional, que não quer gente frouxa, que quer ter desempenho melhor, que quer fazer uma entrega melhor, automaticamente, né? A marca alinhada a isso cria essa cultura para refletir lá fora. Eu quero que isso reflita lá fora. Eu só estou trabalhando para ter melhor eficiência operacional para eu entregar melhor para o meu cliente. Então, a marca tem que ter esse alinhamento muito claro que essa, talvez, entre aspas, não sei, mas essa agressividade de buscar o resultado, ela serve tanto para dentro como para fora. E a outra reflexão que eu acabei fechando esse ano que é importante é que muitas vezes, mesmo assim, mesmo o líder principal, o empresário, o dono, querendo muito isso, há um tempo a se esperar para a maturidade desse jogo, né? O jogo do alinhamento cultural, o jogo do competências técnicas, o jogo de você colocar, né? No caso, estou falando de mim, porque eu tenho uma empresa de 2 anos. Né? O Paulinho tem 30 anos de empresa, então é outro modelo. Mas a minha empresa de 2 anos ainda requer a maturidade necessária. Ainda é uma criança. Ainda é uma criança. Bebê. Nós crescemos, né? Nós vamos bater um crescimento expressivo do ano passado em relação a esse ano, do primeiro para o segundo, mas ainda requer um amadurecimento, que é a gente jogar esse jogo mais um aninho, mais 2 aninhos. Né? Esse jogo de continuar fazendo alinhamento, continuar trabalhando a equipe. Reforçar pilares, né? Reforçar as vigas. Ainda, isso eu percebi. Leva bastante tempo. O processo cultural, a gente fala sempre aqui, né, Paulo? O processo cultural, ele não é algo que a empresa descobre e na semana que vem, pronto, está incutido. E não termina em nenhum momento. Nunca mais. Pô, né? ele vai tracionar. Apertar parafuso. Ele vai falar apertar parafuso o tempo inteiro. Ele vai. Você falou algumas coisas, eu achei interessante também fazer uma conexão aqui. Essa questão da marca, o jeito que ela é construída, né? Tem até um termo, a gente usa, né? E é algo que cada vez mais tem sido buscado, esse termo, é employer branding, né? Que é marca empregadora. As marcas, cada vez mais, elas estão tentando criar essa percepção para o mercado para dizer, aqui é um bom lugar para você trabalhar, venha para cá, você é um talento, eu quero você me interessa, você está alinhado com os meus valores, venha para cá que eu quero você. E, ao mesmo tempo, esse alinhamento com esses potenciais futuros profissionais que vão trabalhar e mais com os atuais profissionais também, né? Porque não adianta nada você só ficar prometendo, criar uma expectativa, uma percepção para fora
se ali, quando a pessoa entrou para trabalhar, ela não está percebendo aquilo que era uma expectativa, né? Porque aí vai gerar uma frustração que é muito pior do que você chegar sem expectativa nenhuma, né? Então, essa maneira de construir esse tal desse employer brand, essa marca empregadora, essas percepções que a marca vai gerando para a equipe, ela tem que estar sendo realmente construída com a própria equipe. A equipe atual ela tem que transmitir aquilo que você está prometendo lá para fora. Então, a importância de que a sua equipe... Eu não estou querendo entrar, obviamente, num lado onde a gente... porque é possível passar do ponto também, né? E se você tem até alguns memes aí, quando você fala do estilo Google, aqueles escritórios que parecem um parque de diversões e tal. Mas a gente tem que respeitar e tem que entender que quando o Google ele cria essa percepção, essa visão de ambiente de trabalho dele, que seja um ambiente que transpira inovação, criatividade, que transpira bem-estar, as pessoas se sentirem bem, criar experiências para a sua equipe. A gente fala de experiências para a própria equipe, as pessoas que trabalham lá, gerar experiências diárias para essas pessoas. Então, isso gera muito valor para a marca e faz com que a marca ela seja reconhecida pelas equipes, pelas próprias equipes. Essas equipes, é óbvio que elas vão ser formadoras de opinião e vão falar para amigos, para outras pessoas. Poxa, lá onde eu trabalho é um lugar que me dá orgulho de trabalhar. Sabe aquela coisa de gostar de andar com o crachá quando vai almoçar? Gostar de colocar o uniforme? E gostar de dizer para os outros que trabalham com aquela empresa ou naquele grupo, né? Exatamente. Então, assim, de novo, tem um trabalho a ser feito aí. É algo que é uma estratégia a ser construída. É algo que dá para executar ações no seu planejamento para que você consiga ir melhorando essa percepção, melhorando esse reconhecimento da sua marca, mas nada disso vai fazer nenhum sentido se você realmente não entregar qualidade de trabalho para as pessoas que trabalham na sua empresa, né? Então tem que estar alinhado a percepção que você está gerando com a realidade do que você está entregando. Aquilo que você está prometendo com o que a sua equipe realmente sente no dia a dia quando está trabalhando com você. Senão, desalinhou. A palavra para isso se chama integridade. Que é a qualidade de ser inteiro. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. E falta muito dessa integridade na sociedade como um todo, mas no mercado, nas empresas. Que é simples, né? Porque a partir dessa integridade você pode ter transparência, que é outro valor. Né? A partir dessa integridade, essa transparência, você tem uma percepção de honestidade em todo esse processo. Isso, para mim, são os valores assim extremamente importantes, né? Se tornam princípios para que as coisas funcionem bem. É bem bacana isso. Eu lembrei de um livro, A Escola dos Deuses, de Stefano Hélio Dana, que fala que você é íntegro a partir daqui. Então, você não é íntegro com o que você fez, você é íntegro com o que você faz, né? Então, é cumprir, fazer e falar o que está alinhado, né? Todos os dias, e não dizer, mas lá eu fiz, lá já era, agora que vale. E eu estava ouvindo e prestando atenção muito no que o Razeira estava falando e pensando como cada um dos 3 pilares que a gente aborda aqui tem um grau de profundidade quando a gente fala de equipes, montagens e condução disso aí. E não diferente disso, a área comercial ela também tem esse grau de complexidade. Eu estava prestando atenção, o Razeira estava lembrando. Alguns... primeiro, vocês percebem muito, eu falo muito que vai ter transição na equipe comercial quando ela traz uma consultoria de gestão comercial e venda. E muitas vezes eu falo, vai ter, é porque existe um grau de probabilidade disso acontecer, não é? Não necessariamente acontecerá, mas quando a gente olha para a maioria dos projetos, tem muita mudança. E as mudanças são em decorrência de quê? Primeiro, porque era um ambiente sem gestão. Não tinha gestão comercial ali, e aí os vendedores eram vendedores que vendiam através de ações do além, né? Quando você vai perguntar para ele por que você vende, ele não consegue explicar.
Hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza que, assim, algumas empresas, elas possuem vendedores que, na verdade, são consultores técnicos. Ele não é um vendedor, ele é um consultor técnico. O que ele conhece é profundamente do produto, mas o conhecimento técnico dele se limita ao produto. Ele não tem conhecimento em técnicas de venda e processo de venda. Quando a gente chega ali, se ele não tiver um comportamento que esteja preparado para receber novos conhecimentos, a gente não vai conseguir desenvolver esse cara. Porque ele acha que o meu conhecimento em produto já é suficiente para vender. E não é suficiente para vender. Pelo contrário, ele consegue descrever ou explicar para alguém que queira, mas ele não consegue ter um trabalho de venda ali, para poder fazer. E aí, mesmo quando esse camarada está disposto, o ambiente proporcionou essa disposição dele de querer saber mais sobre processo de venda e técnica, ele vai precisar ter inteligência emocional. Ele precisa ser um indivíduo com um grau de inteligência emocional alto. Os 3 pilares que os vendedores precisam ter: conhecimento técnico, produto e técnica de venda. Ele precisa ter comportamentos bem ajustados ou a capacidade de ajustar comportamento através da inteligência emocional. Cara, isso é muito complexo. Não é fácil, né? Montar a partir do zero talvez seja mais fácil do que você chegar no ambiente lá e falar, cara, ele já tá... Cada um de um jeito. Já está bagunçado aqui, a gente vai ter que ajustar isso e colocar os indicadores e fazer as reuniões e desenvolver as pessoas. Mas é claro que alguns vão repelir, né? E principalmente se ele tiver desajustes comportamentais e desequilíbrio em inteligência emocional. Eu só estava colocando isso porque eu percebo assim, eu achava que na área comercial era difícil, porque supostamente lá no Growth a equipe está ali, né? Cada um fazendo o seu trabalho. Mas, tem um trabalho de equipe para acontecer. E se a equipe não trabalha, né? Se a equipe não faz as coisas juntos, o resultado não acontece. E é interessante isso porque esse conceito de equipe, time, ele é bonito da boca para fora, mas internamente as pessoas elas acabam se dividindo e necessariamente não trabalham em equipe. É igual um time mesmo, né? O cara põe a camisa 10 e fala assim, toca a bola para mim que eu só tô aqui para fazer o gol. Então, você fazer esse alinhamento diariamente para eles entenderem que são uma equipe e o trabalho de se conecta ao outro ou compromete o outro e atrapalha e impacta no final o cliente, é um desafio grande. Porque eu acho que o grande desafio quando a gente começa a falar daquela pessoa que a gente traz de fora para dentro da sua empresa, que veio educada pelo mercado, pelas instituições de ensino e pela própria família, é um processo de educação pela comunicação. As pessoas se comunicam muito mal. Elas usam as palavras erradas, Tem pouco treinamento de comunicação. Elas têm um repertório muito pequeno de palavras, elas não têm uma boa retórica, uma boa construção de argumentação, elas não conseguem fazer isso a partir de um pensamento impreciso, então elas não têm pensamento preciso, e é o pensamento preciso que dá a clareza. Como é que eu construo uma equipe que se volta para comunicação e marketing e eles não têm essa capacidade de se comunicar bem? Né? Então, eu vivo ali com jovens que estão ou saíram de uma graduação, de uma faculdade de comunicação, se comunicando muito mal. Eles aprenderam teorias de comunicação para se comunicar para os outros, para as empresas, mas eles próprios se comunicam muito mal. Então, eu preciso trazê-los para ensiná-los do básico, beabá. E quando a gente vê a própria educação familiar, né, veio da educação familiar para se comunicar com o meu cliente, com o nosso cliente, ou internamente, eles também se comunicam do jeitão que a família tem para se comunicar. E a gente, quando se comunica entendendo como o outro, e não o meu próprio familiar, né, que me compreende, que viveu comigo, eu preciso pensar no outro, né, naquela pessoa que é o receptor dessa mensagem, e usando as palavras corretas. Então,
fazer isso já é um desafio contínuo. A partir do momento que eu conseguir trazer pessoas alinhadas e certas dentro de um momento da sociedade de curto prazismo, imediatismo, para que tudo aconteça para ontem, e um turbilhão de informação confundindo todo mundo. A gente está criando... A gente tem jovens aí, e os adultos também estão sendo distorcidos, né, diante disso, que tem um conhecimento novo a partir de um Reels do Instagram novo. E aí depois surge um outro Reels dizendo uma outra coisa, outro Reels, e eles estão discutindo, se debatendo em cima de conhecimentos rasos sobre tudo. Uhum. E se você não tiver um norte, um alinhamento correto para as coisas, você tem pessoas que não sabem trabalhar juntas. Elas não sabem trabalhar juntas. Pois não. Às vezes a gente fica aqui focado e dando dicas aí para empresários, mas assim, a importância do empresário colocar os porta-vozes dele ali dentro da empresa, né? Ou seja, os líderes que ele está colocando dentro do time dele, dizem muito sobre como aquele empresário é ou como ele gostaria que até a empresa dele fosse. Porque se for pensar é assim, talvez 90% do tempo, somando todas as horas de todo mundo, 90% estão em relações entre as pessoas que são ali horizontais, né? Quem é meu amigo, colega de trabalho, faz a mesma coisa que eu, está na mesma área que eu. Uma parte só do tempo é nessa relação com os líderes. E uma parte minúscula é com o dono da empresa. Então, assim, a gente tem que focar muito para que esse dia a dia entre as pessoas, o que está acontecendo ali no dia a dia da empresa, quando o líder não está vendo, o empresário mal consegue chegar perto para saber lá o que está rolando ali no dia a dia da empresa, a gente tem que ter estratégias para isso também. Porque eu fico pensando, esses líderes que a gente vai formando, eles têm que ser modelos, eles têm que ser padrões, e eles têm que indicar, comunicar a visão da empresa, eles têm que ser aquelas pessoas que vão, como eu usei a palavra porta-voz, né? Ele vai transmitir aquilo que o dono da empresa, o empresário, gostaria que todo mundo estivesse sabendo fazer ali no dia a dia. E quando isso é feito com qualidade, quando esses líderes são escolhidos a dedo, realmente cumprem essa função de ser exemplos dentro do time, essa coisa flui, mas muitas vezes aquela pessoa nem quer ser líder, né? Às vezes ela se destacou tecnicamente e pega essa pessoa, você é bom para fazer isso aqui, então você virou o chefe dessa equipe aqui. Cara, eu não queria ser líder, eu só queria fazer bem o meu trabalho aqui. E ele não tem habilidades de liderança, e aí a gente não desenvolve essa capacidade de liderança dele, e às vezes ele nem quer desenvolver a capacidade de liderança, ele não queria estar ali naquela função. Ele não quer ter responsabilidade em cima de outras pessoas. Então isso vai gerando um monte de atritos, um monte de conflitos, mas essa clareza, né, de quem quer estar comigo, desses que querem estar comigo, quem que quer ser líderes, quem não quer ser líder, e a gente respeitar isso e fazer essa construção no dia a dia e fazer com que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer, estejam em funções que elas estejam tranquilas, confortáveis naquela função, não adianta a gente forçar. E se a gente tem, mas de qualquer maneira, se a gente tem um líder que está fazendo a função dele, ele é modelo, ele é padrão, o resto do time olha para ele e fala, caramba, olha só onde eu posso chegar, esse cara está me mostrando o caminho correto e tal, esse cara ele tá ajudando a desenvolver todo o restante do time, e aquelas pessoas que são do nível mais baixo da hierarquia, eles conseguem se espelhar e conseguem enxergar onde ele pode chegar, e ele consegue subir esses degraus aí de uma certa naturalidade, porque tem pessoas em quem ele se espelha. Então, os empresários têm que tomar muito cuidado de quem ele está colocando de líder, porque às vezes são esses líderes que estão transmitindo essas mensagens todas, e não adianta nada o empresário colocar lá, criar os valores, criar o propósito, criar todo o manifesto da marca, criar todo aquele beabá, se no dia a dia nada disso está acontecendo, porque as pessoas que conduzem a rotina, conduzem a cultura da empresa e formam a cultura da empresa, não estão alinhadas com aquilo. Não adianta nada. Nada. Pois é. E vocês falando aí, o Milreu começou a falar, eu já olhei aqui para o ponto de vista comercial, né? Como que isso se traduzia
para a área comercial. Então, aí o Razeira veio e complementou. Falei, pô, exatamente isso minha conclusão. Como trabalhar com growth se você não se comunica bem? Quer dizer, há a possibilidade de você olhar para o seu time e falar assim, cara, eu tenho oportunidades aqui no time, porque é um time de comunicação e não se comunica bem. Como trabalhar com brand se eu não sou porta-voz da marca? Se o que eu estou propondo aqui, eu não carrego isso dentro do meu time. E algo que eu olho muito no departamento comercial é como trabalhar com venda se eu não me relaciono bem. Às vezes eu estou nas primeiras visitas na empresa e eu estou vendo vendedores antipáticos ali na área comercial. Falo assim, cara, como vai vender? O problema, pô. O cara é antipático, né? O cara é um cara antipático, ele não se esforça para ser simpático, ele denotar que ele pelo menos quer ser agradável com as pessoas que estão ali. E o empresário está ali olhando para mim, olhando para o vendedor. Eu falei, cara, você tem um vendedor antipático aqui, tá? E ele faz questão de ser antipático e você está com ele aqui ainda. Mas é isso, não é? Conclusão. Tem um grau de complexidade, mas também é simples. Não é, Milreu? Dá para olhar de uma forma simples e entender, ó, meu time poderia ser melhor montado se eu tivesse uma observação simples do meu time, né? Quem trabalha com comunicação precisa se comunicar bem entre si, quem trabalha com vendas precisa se relacionar bem com as pessoas mais próximas ali, quem trabalha com a marca tem que ser um porta-voz da marca quando fala da marca, né? Quando ele está se referindo à marca. Se essas coisas não acontecem, já são pontos aí que eu preciso ter atenção. Perfeito. Beleza? Mas... E se o empresário chegou até aqui, ou qualquer pessoa chegou até aqui, Razeira, e falou assim, tá bom, eu quero conversar mais com você. O que ele pode esperar? Legal. Na MR Tempo, a gente trabalha estratégia de gestão de marcas. Então, a gente utiliza todas essas ferramentas aí de marketing, comunicação, digital, design, publicidade, etc., para a gente fazer com que essas marcas se tornem cada vez mais fortes, relevantes, atraentes na cabeça tanto do público interno, e começa por aí, principalmente, para depois a gente fortalecer essa marca da porta para fora também para o mercado, na cabeça dos clientes, e aí a gente gera essa conexão de quem acreditou naquilo que a gente tem como discurso da marca, que são os consumidores, com essa equipe que realmente está entregando aquilo que a gente está prometendo. E quando a gente tem esse alinhamento, a empresa, a marca, ela é imbatível, tem um potencial gigantesco disso. Então, é dessa maneira que a gente conduz a nossa rotina, tentando fazer esse alinhamento da marca dentro da equipe com a marca para o mercado, com a marca na cabeça dos clientes também. É desse jeito que a gente trabalha. E vocês? Então, na Rex Sales Performance, a gente busca trazer o melhor impacto para a marca e para a mensagem da empresa, construindo ali a sua presença digital através de sites, e-commerce, redes sociais, newsletters, produzindo conteúdo, aumentando o tráfego diante dessa mensagem para que as pessoas possam entrar em contato com a empresa, se relacionar e levar à venda. Legal. E na Jump, Gestão Comercial e Vendas, nós fazemos esse complemento. E eu gosto muito de evidenciar que a Jump é uma consultoria voltada para a área comercial que entende que o acompanhamento é o grande motivador, a grande catapulta para os resultados. A gente sabe da importância da capacitação, mas a gente não acredita que capacitação é suficiente para promover resultado numa empresa. O que promove resultado na empresa é o treinamento. E treinamento se dá na área comercial com acompanhamento, tanto da liderança quanto dos seus vendedores. E muito bom. É isso aí. Ficamos por aqui. Mais um podcast Melhor de 3 e voltamos logo. Até a próxima. Valeu!